Ó, tá gravando aqui já, agora é só você começar a falar, que nem um babaca. Que é isso que as pessoas querem, né? Sim, é isso que as pessoas anseiam, a minha babaquice. As pessoas têm sede de babaquice. Muito bem, crianças! Estamos de novo aqui gravando mais um Na Minha Fecal Opinião, o seu vlog de todos os dias, de todas as semanas, de todos os meses, mas de ciclicidade randômica. Não é toda vez que a gente pode estar ali marcando presença todas as semanas. Então, o que acontece? Estamos aqui mais uma vez para gravar e vamos contar agora com a sorte para ver quando que esses vídeos vão pro ar. Estamos aqui sempre Estamos aqui respondendo perguntas que vocês me fazem pelo ask.fm. No ask.fm.com, no ask.fm/crentaços, respondendo as perguntas que vocês me fazem ali. A maioria dos vlogs que tem por aí são pessoas que têm opiniões polêmicas. E aqui não, aqui é senso comum. Aqui eu vou falar o que você acredita. E vamos responder algumas perguntas de hoje. Você, Barba, acha que o feminismo tem ideias que vai contra alguns ensinamentos bíblicos? Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né? Vamos ter um pouco mais de cuidado com a questão da concordância. Você acha que o feminismo tem ideias que vai contra? Não dá, né? É isso. Eu até me perdi o que eu ia falar. Na edição depois corta, né? Eu falo certo, Você, Barba, acha que o feminismo tem ideias que vão contra alguns ensinamentos bíblicos? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que responder é o seguinte: o feminismo não é uma ideologia que quer a supremacia das mulheres em detrimento dos homens. Não, pelo contrário, o feminismo é uma ideologia que busca a igualdade de gêneros. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre o feminismo. Tem muita gente que acha que as feministas, elas querem ser superiores aos homens e tal. Essa doutrina que prega que as mulheres são melhores do que os homens e que todo macho é ruim por natureza, não é feminismo, é feminismo, que é uma outra coisa, uma outra vertente que, claro, surgiu meio que parecido, mas se desligou. Então, e outra coisa que a gente tem que pensar, o feminismo hoje ele não trata apenas de questões de gênero, trata também de questões raciais, trata de questões de ordem social. Então, quer dizer, o feminismo ele é muito mais extenso do que simplesmente aquele estereótipo da feminista mulher machão que a gente tem. Não, é muito mais do que isso. Então, veja, se o feminismo busca a igualdade, né, de gênero, de raças, de social, eu acho que a Bíblia não tem nenhum ensinamento que vai contra isso. Pelo contrário, a Bíblia e Jesus, ele poderia ser até considerado um feminista, porque na hora que a adúltera estava jogada no chão para ser punida por uma sociedade amplamente machista, quem fizer uma análise do julgamento prévio que ela teve ali vai saber que não foi um julgamento justo. Você pode enxergar Jesus como um feminista ali, como um homem feminista. Então, quer dizer, eu acho que a Bíblia ela tem valores favoráveis ao feminismo. É claro que tem grupos que cometem exageros, tem grupos como o Fêmen que cometem vários exageros, fazem um monte de merda e tudo mais, mas a gente não pode julgar agora o movimento feminista por causa de um grupo isolado ou por causa de alguns elementos isolados. Assim como a gente não quer que considerem, que julguem a igreja cristã por causa de uma igreja ou outra isolada que faz uma merda, que fala uma bobagem na televisão. A próxima pergunta, então, que vai pra lugar nenhum. Vou fazer a pergunta: o que você acha do sexo antes do casamento? Sem piadas, RS, deve ser do Rio Grande do Sul. Bem, o que eu acho do sexo antes do casamento, sem piadas, RS, veja, a primeira coisa que eu tento pensar quando eu vou responder esse tipo de pergunta é fazer uma definição dos elementos para não tomar para que você não entenda uma coisa, eu falo uma coisa e você entenda a outra. Então, sexo e... aliás, casamento é a primeira coisa que tem que pensar. O que é o casamento? Casamento é a festa? Casamento é aquela cerimônia na igreja? Casamento é
aquele ritual, ou o casamento é quando você assina um documento na frente do juiz e tudo mais? Bom, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, o que é antes do casamento. Eu acho que o problema do sexo antes do casamento é que invariavelmente ele é um sexo que está ligado necessariamente ao teu egoísmo. É um sexo que você faz para você se satisfazer. E na minha opinião fecal, o sexo, assim como qualquer outra coisa num relacionamento, seja entre um homem e uma mulher, seja entre amigos, seja não sexo entre amigos, né? Seja qualquer outra coisa entre qualquer tipo de relacionamento, dentro do cristianismo ele tem que viabilizar. Como é que fala isso aí? Viabilizar. Isso, viabilizar. Ele tem cara, eu não vou conseguir falar dessa porra. Ô cavalo idiota, presta atenção no programa, pelo amor de Deus. Dentro do cristianismo, a gente tem que ter uma visão de que o próximo, o semelhante, ele sempre é superior, ele sempre vai ter que ser honrado, ele sempre vai ter que ser colocado em destaque. É claro, eu parto sempre de pressupostos cristãos para ter esse tipo de afirmação. Assim, se eu faço sexo no objetivo único e exclusivo de me satisfazer, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja como for, se o objetivo do sexo é apenas me satisfazer, ele é um sexo pecaminoso. Dentro do casamento também é um sexo pecaminoso. Quando eu faço sexo com a minha esposa para me satisfazer, ele também é um sexo pecaminoso. Então o que acontece? Antes da gente não pode então falar, no meu ponto de vista, falar que o casamento é pura e simplesmente a festa, o ritual e tudo mais. Mas em compensação, a pergunta que eu faço para qualquer pessoa que faz esse tipo de questionamento para mim é a seguinte: a pessoa com quem você está fazendo sexo, se ela fatalmente morrer amanhã, você fez sexo com uma menina, ou a menina fez com um cara, ou o cara fez com outro cara, e por aí vai. Se essa pessoa morrer amanhã, você vai ficar abaladíssimo a ponto de não conseguir trabalhar, não conseguir ir pra faculdade, ficar de alguma maneira completamente abalado? Próxima pergunta. Se por acaso essa pessoa com quem você fez sexo sofreu um acidente e ficar com o rosto desfigurado, você ainda vai ter vontade de fazer sexo com essa pessoa? Em terceira pergunta: se essa pessoa com quem você fez sexo, se ela sofreu um acidente e ficar num estado vegetativo na cama, você vai ficar cuidando dessa pessoa? Você vai dedicar a sua vida para cuidar dessa pessoa? Se a resposta foi não para qualquer uma dessas perguntas anteriores, mesmo dentro do casamento, esse sexo é pecaminoso. Porque o sexo no casamento, ele não pode ser entre um namorado e uma namorada que fazem sexo, sei lá, ele não pode ser o final. O sexo tem que ser uma via para uma coisa maior ainda do que ele. O sexo tem que ser uma atitude para alcançar um estágio maior dentro do relacionamento, para alcançar um estágio superior. Se o sexo é o fim, se o sexo é o objetivo final, se o sexo é o objetivo para você se satisfazer, ele é pecaminoso em qualquer situação, seja no casamento, seja fora do casamento. Essa é a minha opinião. E você, Barba, acha que uma pessoa pode deixar de ser homossexual e passar a ter atração por pessoas do mesmo sexo oposto? Falei do mesmo sexo oposto. Pessoas do sexo oposto apenas. Como procedimento busca diária de Deus, não aconselhe psicólogos, porque irão fazer com que a pessoa se aceite e se conforme. Cara, ou menina, não sei. Eu acho que sim. Uma pessoa pode deixar de ser homossexual. E meus amigos ativistas gays, lésbicas, transexuais e corintianos vão falar: não, é impossível que uma pessoa deixe de ser gay, deixe de ser corintiano e deixe de ser presbiteriano. Não, é verdade, a pessoa pode deixar de ser tudo isso. Só que assim, a questão é a seguinte: você fala ali, qual é o procedimento? Cara, o procedimento, a sexualidade da pessoa é uma parada muito íntima, uma parada muito íntima mesmo. Não tem um procedimento, não tem uma fórmula. A gente tem que lembrar que somos seres humanos. A sexualidade é natural do ser humano. Esse papo de que o homossexualismo é antinatural, o homossexual, eu acho, desculpa, agora meus amigos crentes, me desculpa, mas eu acho uma agressão muito grande você falar antinatural.
Eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa, porque para uma pessoa que é homossexual, ouvir isso é muito agressivo. E por mais que você acredite que isso é verdade, tome cuidado, porque quando você ofende um cara que é homossexual ou uma menina que é lésbica, então tem que tomar cuidado com isso. Então veja, eu acho que sim, uma pessoa pode deixar de ser homossexual, assim como uma pessoa heterossexual pode se tornar homossexual. Daí o nego vai falar assim, não, mas homossexual já nasce homossexual. Eu acho que não. Eu acho que ninguém nasce homossexual. E ninguém nasce heterossexual. Socialmente, e histórica e socialmente, nós somos constituídos como homossexuais ou heterossexuais. Então, eu acho que sim. Uma pessoa pode deixar de ser homossexual se ela se sentir perturbada com a sua própria sexualidade. E você fala que não é para procurar, não é para aconselhar procurar um psicólogo, porque eles vão aconselhar. Eu acho, há quem diga o seguinte, que um psicólogo não deve aconselhar uma pessoa a deixar de ser homossexual, porque a pessoa tem que se aceitar, porque a sociedade a sociedade é machista, a sociedade é homofóbica, aliás, e não aceita que o cara seja homossexual ou a menina seja lésbica, seja lá o que for. Mas eu acho que a gente tem que se lembrar de que não dá para tratar por lote isso. Cada ser humano é um ser humano individual. Cada ser humano tem uma relação com a sua própria sexualidade. Cada ser humano tem uma relação própria com o seu passado, com seus traumas, com as suas vitórias, com suas conquistas, com tudo. Então veja, não é todo homossexual que busca deixar de ser homossexual, que ele está buscando porque ele está sendo oprimido. Eu acho que de fato tem pessoas que não estão se aceitando como homossexuais, e essas pessoas sim precisam de ajuda. Então eu particularmente acho que um homossexual pode deixar, só que assim, eu acho que não tem um método para isso. Eu acho que cada caso é um caso. Se aparecesse um amigo meu ou uma pessoa e falasse, eu sou gay e quero deixar de ser homossexual, eu acho que a gente ia ter que fazer um tratamento para aquela pessoa. Se surgisse outro, aquele tratamento que foi utilizado com uma pessoa, não um tratamento no sentido médico da coisa, né? Não que o homossexualismo seja uma doença, mas o tratamento, o tratar a pessoa, como tratar a pessoa, como essa pessoa vai ser, como a gente vai conversar, como a gente vai trabalhar esse tipo de coisa. Se surgir duas pessoas, não vai dar para fazer a mesma coisa com as duas, né? Eu acho que esse é um problema muito grave dentro da igreja evangélica, de modo geral. A gente tende a tratar por lote. Então as pessoas que cometeram determinado tipo de pecado, o cara que traiu a esposa, então todo mundo trata igual. O jovem que engravidou a namorada, não. Eu acho que o diferencial da igreja cristã tem que ser esse, tem que tratar cada ser humano com a sua individualidade, com a sua exclusividade de ser humano. Então eu acho que tem homossexuais que não vão conseguir deixar de ser homossexuais porque de fato são homossexuais, nada vai fazer com que eles deixem de ser. E eu acho que tem pessoas que têm a sua sexualidade perturbada, que precisam de um tratamento, seja para se tornar o que for. É isso. Come a linha. Minha linha é chilena e eu não gosto de braçada. Que jeito!